Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura por Westeros para falar de Game of Thrones. Game of Thrones é uma das melhores séries dos últimos tempos e é claro que nós não estamos considerando a última temporada nessa afirmativa. A série apresentou o mundo de Gelo e Fogo criado por George Martin ao grande público, além também de estabelecer regras básicas para criações de fantasias medievais nas produções audiovisual. E é claro que diante de um universo tão vasto, tão cheio de detalhes, a HBO iria investir cada vez mais em novas produções. E é por isso que a partir de agora nós teremos diversas obras inspiradas no universo de Game of Thrones, sejam spin-offs, prequels ou sequels. Algumas já foram confirmadas pelo estúdio, outras ainda estão em fase inicial de desenvolvimento e algumas até mesmo já foram canceladas. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quais são os próximos projetos do mundo de Gelo e Fogo que nós veremos na tela. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. A primeira produção é uma das mais óbvias, pois estamos falando justamente da segunda temporada de House of the Dragon. A primeira temporada da série, que apresenta a ruína de Targaryens, foi um grande sucesso, na qual teve a sua segunda temporada confirmada logo em seguida, e atualmente ela está sendo filmada. Na verdade, já está rolando na internet algumas imagens dos bastidores das filmagens da segunda temporada e, se você leu o livro Fogo e Sangue e sabe o que acontece na Dança dos Dragões, você com certeza já está sofrendo com essas imagens. Eu, por exemplo, assim que bati o olho nas imagens dos bastidores, já estou sofrendo muito pela Rhaenys e pela Meleys. Sério, é de doer o coração saber o que acontece nessa temporada. Afinal de contas, nós teremos de fato a Dança dos Dragões acontecendo. Enquanto a primeira foi um prelúdio, foi apenas uma apresentação dos personagens para fazer com que o público simpatizasse com esses personagens, entendesse a dinâmica deles, o que eles buscam, os seus objetivos dentro desse conflito. A segunda temporada vai mostrar, de fato, o que acontece na dança. Nesse sentido, a primeira temporada estava preparando a mesa para um banquete extremamente sangrento que estava por vir, e agora a segunda temporada vai apresentar o conflito de fato, na qual teremos cenas extremamente brutais, desconfianças por tudo quanto é lado, batalhas de dragões e, é claro, uma vingança que vai vir na forma de sangue e queijo. Uma cena na qual muitos fãs estão bem ansiosos para assistir. Outra série que já recebeu sinal verde para ser gravado é justamente O Cavaleiro dos Sete Reinos, a adaptação do livro do George Martin do mesmo nome, que mostra as aventuras de um cavaleiro e seu escudeiro. No caso, estamos falando justamente de Sir Duncan o Alto e Egg, o seu escudeiro que estaria para se tornar futuramente o rei Aegon V Targaryen. Essa história se passa 90 anos antes dos eventos de Game of Thrones, então nós teremos muitos acontecimentos importantes na história dos Sete Reinos, como por exemplo o reinado Targaryen e a rebelião Blackfyre. Além disso, tudo indica que essa série vai ser bem fiel ao livro, já que o próprio George Martin se encontra muito satisfeito com a adaptação que está sendo feita. Ele disse que esses personagens são extremamente importantes para ele e que ele quer que tudo seja produzido no maior cuidado. E até o momento ele está feliz com o resultado. Uma outra série que está bem perto de ganhar sinal verde pelo HBO é justamente Nine Voyads, que vai mostrar justamente as aventuras em alto mar de Corlys Velaryon, o Serpente Marinha. Esse personagem ele vai aparecer pela primeira vez em House of the Dragon, só que ele não vai ser tão aprofundado, tão aproveitado assim, até porque o Corlys, na época da Dança dos Dragões, já era bem mais velho e já tinha enriquecido completamente a sua casa. Por isso, ele vai viver justamente como um lord, meio que aposentado do mar, digamos assim, não um pouco. Ele ainda se aventura um pouco, mas ele não faz grandes viagens. Então, no caso de Nine Voyads, a série vai se passar justamente antes dos eventos de House of the Dragon para apresentar justamente a juventude do Corlys Velaryon e mostrar como ele se tornou esse tão famoso navegador conhecido como Serpente Marinha. Ele é conhecido como o grande marinheiro de Westeros, justamente por ter feito diversas viagens, por ter sido o primeiro a navegar as 1000 ilhas e, além disso, por enriquecer a Casa Velaryon com a sua navegação. A Casa Velaryon, nessa época, se tornou bem mais rica do que a Casa Lannister e a Hightower. Além disso, Corlys também é conhecido por ter feito 9 grandes viagens, que é justamente isso que a série vai retratar. E, consequentemente, falando dessas viagens em alto mar, a série também vai apresentar ao público novos cenários no mundo de Game of Thrones, já que Corlys navegou para o mar além da muralha e para as terras de Ashai, que é o Reino das Sombras, na qual eu particularmente tenho muita curiosidade de ver como esse reino, como essa terra seria representada em uma série de televisão.
Por isso, eu tô bem ansiosa por essa série, na qual tudo indica que vai ser bem legal. O episódio piloto, ele foi escrito justamente por Bruno Hiller, que é o criador da série The Mentalist, e ele também tá justamente envolvido em outros spin-offs de Game of Thrones. Rola boatos de que ele está negociando com a HBO um spin-off sobre a rebelião do Robert Baratheon. Uma outra série que também tá para ser gravada é justamente a série do Jon Snow, que não tem um nome definido ainda, e que também é uma cena polêmica, levando em consideração que seria a continuação dos eventos de Game of Thrones. E aí a gente sabe justamente que o final de Game of Thrones não foi aquele final ideal e favorito para os fãs, né? Mas tudo depende de como essa série vai ser produzida. Snow realmente não é uma série que me anima muito no primeiro momento, até porque dentro do universo de Game of Thrones eu não acho Jon Snow um personagem tão interessante assim para ter uma série focada nele, mas dependendo de como a série for construída, realmente ela pode trazer uma reviravolta em relação ao final da 8ª temporada. Com a série do Jon Snow acontecendo, ela seria a primeira produção a ser uma sequência direta da série original. Além disso, ela vai nos esclarecer alguns acontecimentos em relação ao mundo dos Sete Reinos. Até porque a gente vai ter uma série aí de boatos na internet que a gente não sabe o que é verdade ou não em relação ao que vai acontecer na história, e resta agora a gente esperar de fato essa série ser produzida. O que nós sabemos é que o Jon Snow terminou a temporada voltando a vestir um manto negro, e aí ele teve contato também com o Povo Livre. E aí fica o questionamento: será que realmente o Jon voltou para a Patrulha da Noite, ou ele largou a patrulha e foi viver de fato com o Povo Livre? Será que o Rei da Noite vai voltar, como dizem esses boatos aí na internet? Ou ainda mais, será que o sangue Targaryen do Jon vai valer de algo? Porque na 8ª temporada de Game of Thrones ele não valeu de absolutamente nada. Então fica aí alguns questionamentos pra gente teorizar e fazer as nossas apostas do que a série vai apresentar. Uma outra série que está no início da sua produção é Nymeria e os 10.000 Navios. A série se passa 1000 anos antes dos eventos de Game of Thrones e vai apresentar justamente a princesa Nymeria, uma ancestral da Casa Martell e fundadora de Dorne, em suas grandes viagens. Nymeria é uma grande guerreira e é uma personagem tão icônica que 2 personagens de Game of Thrones receberam um nome em homenagem a ela: uma das Serpentes de Areia e também a Loba Gigante da Arya Stark. O título 10.000 Navios se refere justamente ao movimento militar que a Nymeria faz ao queimar todos os seus navios depois de viajar de Essos para Dorne, na ideia de demonstrar que não existiria retorno, que voltar para as suas origens não era uma opção e que eles agora teriam que criar um novo reino nas terras que eles chegaram. Além disso, George Martin já mencionou que o roteiro da série está sendo escrito por Amanda Segel e que ela já entregou alguns rascunhos esses que pareceram satisfatórios aos olhos do autor. Mas além dessas séries que já estão em produção, nós também temos uma série que, ao que tudo indica, vai ser de fato produzida, pelo menos ainda não foi deixada de lado pela HBO, mas está bem lá atrás, tipo, no último lugar da fila, pois não é a prioridade do estúdio nesse momento, que é justamente uma série sobre Aegon o Conquistador. A série realmente, né, a ideia da série seria retratar justamente o momento em que Aegon Targaryen sai de Pedra do Dragão com as suas irmãs e esposas justamente para conquistar todos os 7 reinos e uni-los em um único governo, dando início justamente à dinastia Targaryen e o Westeros, e também dando início a uma série de conflitos da família. Essa série seria extremamente impactante, pois é um dos momentos mais importantes da história dos 7 reinos, mas, como eu falei, nesse momento a HBO ainda não está priorizando esse acontecimento, até porque é uma série que eles teriam que tomar um cuidado absurdo na produção. É uma das séries, né, uma das histórias que o público tem mais expectativa de ver nos streams, nas telas, enfim. E assim, tem que ser muito bem cuidada para ser produzida, tem que ser muito bem cuidado esse roteiro, desenvolver os personagens, afinal de contas, querendo ou não, entre os fãs da saga, entre os fãs do Mundo de Gelo e Fogo, o Aegon Targaryen, o Aegon I, é uma figura extremamente mitológica, uma figura heróica dentro da dinastia Targaryen. Mas não é só de live action que vai viver de fato a franquia de Game of Thrones. Na verdade, nós teremos também uma série de animações sendo produzidas.
apesar de que, no caso, esses projetos de animação, eles são mais envoltos em segredos do que outros projetos em live action. Não se sabe muito sobre esses projetos e, na verdade, nem o próprio George Martin pôde falar, já que ele já se pronunciou em relação a isso. Ele disse que não poderia dar muitas informações em relação ao contexto, ao cenário em que essas animações se passariam, mas ele disse que ele tem um ótimo time de roteiristas e também um ótimo time de animadores e ele acredita que a animação vai ficar extremamente linda. Fora isso, a única série que ele realmente confirmou em relação à animação é que a gente vai ter uma série que vai se passar justamente em E.T., na qual o título provisório dessa série é o Império Dourado. O Império Dourado de E.T. é uma região que fica a leste de Carth, na qual governa por séculos e séculos essa região. Na verdade, o Império Dourado ele vai nascer após a queda do Grande Império. O Grande Império cai por conta de uma traição de sangue e assim começa o Império Dourado, que existe desde o final da Longa Noite. O Império Dourado vai se constituir através de várias dinastias. Dinastias essas que podem governar por meio século e outras dinastias que governaram por mais de 700 anos. Ou seja, vai ser uma animação bem interessante, que vai trazer uma cultura mais exótica em relação àquela que a gente está acostumado a ver no mundo de Game of Thrones. Essas são só algumas das produções do mundo de Gelo e Fogo que estão sendo planejadas pela HBO. É claro, tudo muda muito rápido. Algumas séries já tinham sido confirmadas e foram deixadas de lado, como por exemplo a Blood Moon, que mostraria justamente a Longa Noite, a criação dos White Walkers e, consequentemente, a criação da casa Stark, da casa Lannister, Brandon, o construtor. Seria uma série extremamente interessante que eu estava super ansiosa para assistir. Mas o piloto dessa série chegou a ser filmado, foi gasto mais de 30 milhões de dólares por esse piloto e o resultado foi tão ruim que a HBO resolveu cancelar a série, o que é uma pena. Eu particularmente acredito que eles poderiam tentar reescrever a série e continuar investindo, pois é um dos momentos em que o público tem mais curiosidade de ver, nesse momento, esse universo mais místico de Game of Thrones, essa criação dos White Walkers. Então, assim, eu fico realmente muito chateada dessa série ter sido cancelada e eu espero de fato que nenhuma outra série que já está no projeto, que já foi confirmado o seu projeto, seja cancelada também. Uma outra série que também foi cancelada é uma série que se passaria na Baixada das Pulgas, a região mais pobre de Kingsland. E provavelmente essa série apresentaria todos os acontecimentos políticos da capital pela visão da população mais pobre, o que seria até bem interessante, né? Traria uma crítica social bem forte. Mas, levando em consideração que ela trata muito sobre o povo comum, não seria realmente uma série que teria tanta prioridade, né? Não mostraria personagens tão fortes, tão importantes dentro da história de Game of Thrones. Então, entre a Baixada das Pulgas e a Blood Moon, o que me dói realmente é o fato de eu não poder ver a criação dos White Walkers na tela. Mas fora essas séries, nós temos aí muitos projetos em andamento, projetos esses que tudo indica que realmente a HBO não vai dar para trás, e aí fica aí a ansiedade para ver todo esse universo de Gelo e Fogo de volta às telas. E vocês, o que acharam? Qual dessas séries do universo de Game of Thrones vocês estão mais ansiosos para assistir? Qual momento da história de Westeros vocês esperam assistir? Qual seria uma outra nação que te traz uma certa curiosidade e que você quer ver na tela? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!